Hoje o pastor William está lá no Santa Cecília, irmãos. O irmão Denis está aqui hoje. O Cláudio também está lá no Santa Cecília, o Lotinho. E os irmãos estão aí, né, irmãos? Glória a Jesus. Vê nossas Bíblias, irmãos, em Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 18. Aqui Jesus, né, irmãos, ele fala da parábola, né, do semeador. E aqui ele começa a explicar a parábola do semeador. E aí ele vem dizendo aqui no versículo 19, ó. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, irmãos, nesse versículo aqui Jesus cita, né, aquele coração, né, irmãos, que é como a terra, né, ao pé do caminho, né, irmãos? É aquele que ouve a palavra do reino. Qual que é a palavra do reino, irmãos? É o Evangelho, essa palavra que nós ouvimos, essa palavra que nós conhecemos, é a palavra que nós pregamos, essa é a palavra do reino. Então aquele que ouve essa palavra aqui, ó, e não entende, né, vem o maligno e arrebata o que foi semeado aonde, irmãos? No coração. Olha o que ele diz aqui, ó. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então esse coração aqui, ó, é como aquela terra ao pé do caminho. Como que é a terra ao pé do caminho, irmãos? Aquele caminho lá que as pessoas andam, né, irmãos? Elas andam bem na beirada ali, né? Para não ser atropelada, não é isso, irmãos? Ali é terra pisada ali, né, irmãos? Tudo que não presta cai ali, né? Tudo vai para ali, o pé do caminho ali, ó. É uma terra que não presta, né, irmãos? Se jogar uma semente ali não vai frutificar, irmãos. Não vai frutificar. E isso daqui, irmãos, é muito importante para nós. Por quê? Porque a gente sempre se preocupa com as pessoas que estão no mundo, né? Eu estava vindo para cá com a irmã Tatiana, a irmã Marli, a Viviane, a gente estava conversando, o irmão Peter, e a gente estava falando sobre isso, inclusive. A gente se preocupa muito com as pessoas que estão no mundo, as pessoas que não ouvem essa palavra aqui com a mesma frequência que nós ouvimos, né? Nós ouvimos diretamente a palavra do reino. Só que nós temos que nos preocuparmos conosco, que estamos diante dessa palavra, diante das riquezas incompreensíveis, né, que o mundo não compreende, mas nós devemos compreender. Então nós devemos nos preocupar com a igreja. Por quê, irmãos? Porque se a gente não entender essa palavra, vem o maligno e arrebata. O que é não entender, irmãos? O que é não entender? Não é que nós não temos capacidade de entender. A palavra fala que Jesus, ele já nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós devemos estar. Não entender, irmãos, é aquele que não pratica. É aquele que ouve a palavra, mas ele não toma posse da palavra, irmãos. Não toma posse. O maligno arrebata. E acabou. Quando é daqui a pouco, vai embora e já era, né? E depois é aqui, ó. Versículo 20, ó. Porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição, por causa do que, irmãos? Por causa da palavra. Isso aqui também é triste, né, irmãos? Por causa da palavra, logo se ofende. Então a pessoa recebe até com alegria, mas depois vem a perseguição, por causa da palavra. E aí, irmãos, não consegue aceitar, né, a situação que está, a situação de perseguição. Muitos não querem ser perseguidos. E aí quando é perseguido por causa da palavra, aí se ofende, né, irmãos? Aí a palavra já não flui também. Aí depois, versículo 22, ó. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra. E fica como, irmãos? Infrutífera. Então, os cuidados deste mundo, as seduções das riquezas, sufoca a palavra, irmãos.
sufoca a palavra. Imagine, isso aqui, irmãos, é para todos nós. Essa parábola aqui, ó, é para todos nós. Todos nós temos acesso a essa palavra. E essa passagem aqui, ó, essa parábola, está mostrando aqueles que ouvem a palavra do reino. É aqueles que têm acesso à palavra do reino. Aqui não está falando daquela pessoa que não tem acesso à palavra do reino. É para aqueles que têm, é para nós isso daqui. É para nós. Então o nosso coração, ele pode estar dessa forma aqui, ó. Ele pode estar como à beira do caminho, como aquela terra à beira do caminho, como aquela terra com pedregais, como aquela terra cheia de espinho, mas deve estar como? Dessa forma aqui, ó. Versículo 23, ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E o que mais, irmãos? E dá fruto. E um produz 100, e outro 60, e outro 30. Então isso aqui, irmãos, isso é o que Jesus espera de cada um de nós, né? Que o nosso coração seja como a boa terra. Não importa se dá 30, se dá 60 ou se dá 100. Mas aquele que dá 30 hoje, amanhã ele vai dar 60. Aquele que dá 60, amanhã ele vai dar 100. E aquele que dá 100, se não tomar cuidado, ele volta a dar 60, volta a dar 30, e daqui a pouco pega um espinho lá e já não ouve mais a palavra direito. Ou então pedra. Temos que tomar cuidado, irmãos. Com os espinhos, com as pedras, com a terra pisada, porque terra pisada, a semente não frutifica, irmãos. Você joga a semente na terra pisada, vem a água e leva embora, vem a ave do céu e pega a semente. Não é assim? É dessa forma, irmãos. Eu antigamente, irmãos, né? Eu antigamente, quando eu me converti, logo no começo, eu pensava assim, né? Que a palavra da verdade, ela não se expandia, as pessoas não se convertiam, né? Porque não tinha quem pregasse, as pessoas não davam bom testemunho, né? Os homens que se diziam homem de Deus, eles não davam bom testemunho. Era muita picaretagem, por isso que Jesus não era manifesto e por isso que as pessoas não se firmavam com Cristo. Hoje, eu já não penso dessa forma, irmãos. Hoje eu entendi que não é bem assim. Eu entendi que não é só a questão de haver quem pregue, né? Tem que haver pessoas com coração como a boa terra. Então a culpa não é da picaretagem que tem no mundo, irmãos. A culpa é dos corações maus. E coração mau tem no nosso meio, irmãos. No nosso meio tem coração podre, coração que não presta. No nosso meio tem coração que tem sim pedras, tem coração que tem espinho, tem coração que é pisado, aquela terra pisada ali, ó, que você joga a semente pula na terra e as aves vêm, pegam a semente e levam embora. E não adianta ter homens e mulheres que dão bom testemunho. Eu vejo isso com os meus olhos. Eu vejo isso. Eu estou vendo isso há anos eu vejo isso. Eu vejo homens e mulheres dando bom testemunho, homens e mulheres negando-se a si mesmo, e eu vejo corações terríveis, irmãos, terríveis, né? Quando Jesus, ele via aquela multidão, né? Eles andavam desgarrados como ovelhas que não tinha pastor, e Jesus, ele sentiu grande tristeza de ver aquilo, né, irmãos? E isso aconteceu com o apóstolo Paulo, aconteceu com Pedro, com Tiago, com todos, né? Todos aconteceu isso. E hoje não é diferente, irmãos. Jesus, ele veio ao mundo, ele veio fazendo sinais, prodígios, maravilhas, ele veio curando as pessoas, ele veio expulsando demônios, ele veio ressuscitando o morto. E nada disso mudou a vida das pessoas. Aqueles que viram tudo isso, aqueles que presenciaram, aqueles que tocaram em Jesus e foram curados, saíram e foram embora curtir a vida deles. Continuaram se maravilhando com as riquezas desse mundo, com as coisas dessa vida, e não olharam para Jesus. E hoje, né, o cooperador Denis estava orando ali, né, e pedindo para que Jesus, né, abrisse os nossos olhos, para que a gente conseguisse enxergar, né, irmãos, as riquezas. Irmãos, a maior dificuldade é essa. A maior dificuldade hoje é isso, é de conseguir enxergar as riquezas de Jesus. É de conseguir olhar para essa palavra, irmãos, e tomar ela para si, falar, não, eu quero essa palavra, eu quero viver essa palavra, eu quero pagar o preço, né, irmãos? Eu quero pagar o preço, porque o preço, irmãos, tem que ser pago. Jesus, ele veio e pagou o preço pelos nossos pecados. Hoje nós temos que pagar um preço para seguir após ele, irmãos.
para seguir após ele. E a palavra é bem clara, né? 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 3. Diz assim, irmãos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Então o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele fala assim, olha, o evangelho está encoberto sim, mas para quem? É para aqueles que se perdem. É para aqueles que se perdem. Quais são aqueles que se perdem, irmãos? A pessoa que se perde é aquela que busca aquilo que não é de Deus. É aquela que busca se alimentar de outras coisas. É aquela que busca contemplar outras coisas que não é as coisas de Jesus. Se perdem. Para elas o evangelho está encoberto. Encobrir o que é, irmãos? É tampar. Tampar, a pessoa não vê, ela não enxerga. Por que ela não enxerga? Porque o diabo vai lá e cega. Por que o diabo cega, irmãos? O diabo tem poder de cegar quem ele quer, irmãos? A palavra fala que o diabo, né, ele rouba a semente, ele toma a semente daquele que ouve e não entende. E não entende, aquele que ouve e não toma para si. É aquele que ouve a palavra e dá de ombros. É esse que o diabo cega. É esse que é incrédulo. É esse que não crê verdadeiramente. É esse que não toma posse, irmãos. Então, o evangelho está encoberto para esses. E aí o apóstolo Paulo, ele vem dizendo no versículo 5, ó. Ele vem justificando aqui, ó. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Então quer dizer, eu não estou pregando a mim mesmo. Eu estou pregando a Cristo. Se aqueles que se perdem não querem ouvir essa palavra, é porque eles querem se perder. Porque eu não prego a mim mesmo, eu prego a Cristo. Né? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos. Então quer dizer, ele fala, ó, eu sou servo de vocês. Eu sou servo de vocês por amor de Cristo. Né, ó? Somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Aqui ele está falando daqueles que pregam a palavra, né, irmãos? Aqueles que trabalham pela obra, é dessa forma aí. Tem um tesouro em vaso de barro, né, irmãos? Pregamos a Cristo, não a nós mesmos. Então aquele que não ouve, irmãos, a palavra, né, não está ouvindo a Jesus, né? O diabo está roubando a semente que deve frutificar em nós, né, irmãos? A fim de darmos frutos e que esses frutos venham a permanecer. Vamos concluir lá em Apocalipse, capítulo 3, irmãos. Irmãos, vou ser sincero para os irmãos, eu não me preocupo com o mundo não, irmãos. Não tenho um pingo de preocupação com o mundo, né? Eu tenho certeza absoluta, como eu estava falando para as irmãs, que aquele do mundo, irmãos, aquela pessoa que está no sistema religioso aí, aquela pessoa que está no mundo, se ela for sincera diante de Deus, irmãos, se ela tiver ali um pouquinho que seja, de vontade, né, de servir a Jesus, de seguir aquilo que é justo e verdadeiro, o Espírito Santo fala com elas, encaminha pessoas para pregar para elas, assim como aconteceu com muitos homens, né? Com muitos homens aconteceu isso. Eu tenho certeza que pode acontecer com qualquer um.
A minha maior preocupação é com os nossos, irmãos. É com a igreja. Com a igreja, porque a igreja é quem recebeu as maravilhas e que não deve perder, irmãos. É a igreja que deve perseverar, irmãos. É a igreja que deve perseverar. As pessoas do mundo, elas precisam ter um encontro com Jesus. E elas vão ter um encontro com Jesus. Para isso precisa de uma igreja fortalecida, né, irmãos? Fortalecida. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, irmãos. Essa carta aqui é a igreja de Laodiceia, né, irmãos? E aqui diz assim, ó. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara foras frio? Por quê, irmãos? Por quê? O que é o frio, irmãos? O que é o frio? Frio é aquele que não conhece Jesus. Frio é aquele que não teve contato com a palavra, aquele que precisa da palavra. É aquele que tem necessidade, irmãos. É aquele que tem necessidade. Se nós olharmos para as pessoas do mundo, eu entendo que todas elas têm necessidade de ter um encontro com Jesus. Muitas delas não entenderam isso ainda, né? Elas não entenderam que precisam conhecer a Jesus. São frias. E os quentes? Quem são os quentes, irmãos? Deve ser nós. Deve ser nós. É aqueles que ouviram a palavra, aqueles que se converteram, aqueles que estão firmes. Aqueles que não são abalados, né, irmãos? É aqueles que se sentem amparados por Jesus, é aqueles que não titubeia, né? Que nem dizia o irmão, não titubeia. Não é, irmãos? Não pode titubear. Aqueles que estão firmes, fervorosos, aqueles que buscam na chuva, no sol, com luta, com tribulação, sem luta, sem tribulação, com dinheiro ou sem dinheiro, está buscando a Jesus. Esse é o quente. Então, o frio está lá na dele, não teve contato com a palavra, precisa se converter. O quente está firme. Mas aí, irmãos, vem uma outra situação aqui, ó. Versículo 16, ó. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O morno que é o problema, irmãos. O morno é complicado. Quem que é o morno? O morno é aquele que ouviu a palavra da verdade, é aquele que acha que conhece a palavra, é aquele que se sente abençoado, porém ele não busca. Porém ele acha, irmãos, que está tudo muito certo. E aí vem dizendo quem é esse aí, ó. Versículo 17. Olha o que o morno faz, ó. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Esse aqui está dentro da igreja, irmãos. Está dentro da igreja da verdade esse aqui. Não está no mundo. Sabe por que não está no mundo? Porque no versículo 18 ele vem dizendo, ó. Aconselho-te, aqui é o Espírito Santo falando, irmãos. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírios para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então esse aqui, né, todos esses estão dentro da igreja, irmãos. Dentro da igreja. O morno está dentro da igreja. O morno ele ouviu, né? Ele ouviu a palavra. Ele acha que ele está rico. Ele acha que ele está já... Eu conheço a palavra. Eu tenho o Espírito Santo. Mas, Jesus fala, aconselho que de mim compre ouro provado pelo fogo, vestes brancas para que te vista, né? Aí ele fala, vomitar-te-ei da minha boca. Então quer dizer, está dentro, né, irmãos? Está dentro. Então, irmãos, o cuidado nosso tem que ser para não chegar nesse ponto aqui, ó. Não chegar nesse ponto. Nós temos que analisar nós mesmos todos os dias. Nós temos que buscarmos a cada dia estar firme com Jesus. A palavra fala em 2 Coríntios também, capítulo 3, fala que o ministério da condenação, né, irmãos? Ministério da morte. Fala que as pessoas têm um véu. E quando elas se convertem, o véu é tirado, irmãos, né? O véu é tirado. Então o véu está posto, né? As pessoas no mundo aí, ó, elas têm um véu.
Quando elas se converterem, o véu vai ser tirado. E esse véu tem que ser tirado mesmo, irmãos. O véu tem que ser tirado não somente para a pessoa entender quem é o Deus do Antigo Testamento, quem é o Deus do Novo Testamento, quem deu a lei, para que serve a lei. Não é só para isso. O véu tem que ser tirado para a pessoa se converter verdadeiramente a Cristo. Para ela verdadeiramente entendermos que Jesus tem um plano para ela. Jesus tem uma palavra inteira para ela. E ela tem que tomar posse dessa palavra. O véu tem que ser tirado para isso. Porque se a pessoa não entender, irmãos, é porque o véu está lá ainda, né? O véu tem que ser tirado por completo. Por completo. Não é só para entender as coisas mínimas, é para entender tudo, irmãos. Principalmente, né? Principalmente, o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, né? Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, capítulo 7. Comecinho ali, irmãos, da pregação de Jesus. Entender aquilo ali, né, irmãos? Tomar posse daquilo ali, né? Entrar pela porta estreita, é alicerçar a vida na rocha, não é? Pedir para receber, se colocar diante de Jesus como necessitado. Irmãos, aquele que muito pede, é porque ele muito sabe que ele é necessitado, irmãos. Aquele que só agradece, ele se sente rico. Rico sou, estou enriquecido. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado. Obrigado por eu ser essa maravilha. Obrigado, Senhor, por eu ter me convertido, por eu ter conhecido o Senhor e ser uma bênção, né, irmãos? Muitas vezes, irmãos, a pessoa se sente dessa forma mesmo. Mas, e o resto? Né? Então, temos que nos colocar diante dele, realmente, irmãos, como necessitados. Necessitados. E somos. Amém, irmãos? Espírito Santo abençoe a vida dos irmãos. Sei que já tem abençoado, né? Afinal de contas, os irmãos estão aqui, firmes e constantes, né, irmãos? Que continue assim, em nome de Jesus. E Jesus se agrada disso, né, irmãos? Ele disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos, ali estaria ele no meio, né, irmãos? E eu creio na presença de Jesus entre os irmãos, nos irmãos, e é uma bênção. Glória a Jesus.